Tudo de novo? Então, boa tarde, pessoal. Estamos iniciando aí a nossa última mesa do dia, a nossa última mesa do seminário. Queria passar um recado para vocês. Como o nosso tempo é um pouco apertado, peço que vocês enviem, tanto o pessoal do online quanto o pessoal aqui do presencial, enviem as suas perguntas no nosso grupo do WhatsApp. E a depender do tempo que a gente tiver disponível para essas perguntas, a gente vai lendo, tá, para os palestrantes aqui direto do... Eu mesmo vou ler as questões, tá bom? Bom, essa é uma mesa sobre psicopolítica. Então, como o Diogo ele mencionou no início do dia de hoje, a gente está partindo de uma psicologia verde de ontem, e hoje a gente está fazendo um trabalho rubro, trabalho do vermelho, né, do ato, da ação, né, de ir para o mundo. Eu gosto muito de uma fala que o professor Safatli costuma trazer em seus cursos, de que o capitalismo ele vive duas ilusões fundamentais: a da exploração e extração infinita do trabalho e a da exploração e extração infinita da terra. E, obviamente, isso é uma ilusão, né? Isso é um delírio. E, na medida em que o capitalismo entra em crise, e ele vai entrar em crise, ao invés de recuar, ele acelera. E esse aceleramento, ele gera os fenômenos de ascensão do fascismo, que a gente está vivendo agora. Mas, como o Marco bem trouxe ontem, isso também vai produzir uma resposta compensatória da psique, que é um pouco mais sutil, que é um pouco mais invisível. E eu acho que um pouco das falas que a gente vai ouvir nessa mesa da tarde, elas dizem respeito a essas respostas e também o que a gente ouviu do REC, né? São respostas que já estão acontecendo a essa aceleração da extração infinita do trabalho da terra. Então, para dar início, eu vou chamar, mas o Gustavo já está aqui do meu lado, né? Mas então eu vou apresentar brevemente o Gustavo. Gustavo Lagares é graduado e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia e doutor em Ecologia Política Internacional pela PUC Minas. É psicanalista com formação pelo ESPE, e professor no Ensino Superior de Ecopsicologia e Mudança Climática, além de oferecer cursos livres e formações online em ecopsicologia. Também cria abelhas e está agroflorestando a terra em que vive em Patos de Minas, no interior de Minas Gerais. Então, passo a palavra agora para o Gustavo. Boa tarde a todos e todas. Foi de ontem, o espaço de hoje de manhã, e eu sinto uma alegria de poder estar dando sequência nessa conversa. O que eu sei hoje, ele reflete muito o processo existencial que eu vivenciei no doutorado. Quando eu ia trazer a minha pesquisa para as pessoas em espaços acadêmicos, em diversos espaços, na verdade, eu percebi que o mais difícil não era só a complexidade intelectual da questão, era afetiva. Existia reações das pessoas às falas, do tipo, então tem que entrar com tudo mesmo. Pessoas que eram muito preocupadas com ecologia, com direitos humanos, mas soltaram umas falas que eu ficava, eu acho que tem alguma coisa acontecendo aqui. E fui me dando conta que, de certa forma, falava de um adulto, com seus diferentes processos de elaboração, ou de não elaboração, e que eu precisava, então, de ferramentas de outro tipo, que a ecologia política não poderia proporcionar. E aí, a gente chega na política, mas você queria começar com
por um viés afetivo, né? Que a gente pudesse pensar que a política é profundamente afetiva. Pode passar. De certa forma, nas relações internacionais, seria muito natural que eu falasse da COP aqui hoje, né? Afinal de contas, em novembro, a gente vai ter a 30ª Conferência das Partes, em Belém, né? Tem ex-colegas que vão estar lá e muita gente boa. Mas eu não vou dar muita atenção para isso aqui hoje. Não porque não seja importante, mas porque outras coisas também importam. E às vezes elas são radar. Pode passar, por favor. Quando eu estava na metade da graduação, no início da graduação, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão num assentamento na zona rural. E quando eu cheguei lá, eu tinha muita formação mais marxista, né, participando de coletivos políticos. Eu tinha um preconceito de pensar que cuidar da terra era um luxo de classe média. As questões ecológicas, isso tem 12 anos. Eu já gostava de plantar, mas eu achava que o principal era dedicar e etc. E a terra era um luxo que se desse tempo a gente cuidaria. Geralmente, quem tinha essas preocupações é porque podia. E eu fui muito confrontado da minha visão preconceituosa. Né? Porque quando eu cheguei lá, tinha um coletivo de agroecologia de Fernando de Guarás, que estava fazendo um projeto junto com os assentados, né, de trazer esses princípios e aprender com eles, porque era uma galera nova, estava iniciando. Mas o que mais me marcou nesse processo, uma das coisas que me marcou, foi um dia que uma criança correndo, né, o professor caiu e ralou o joelho, começou a sangrar. E quem era da cidade, né, já ficou, cadê a mãe dela? Alguém, por favor, traz a mãe dela aqui. Né? E aí um senhor já apagou a criança, levou ela para uma senhora e falou, não, cuidado da cidade trabalhar. Mas aqui todo mundo tem que estar com ela aqui. E aí eu fiquei assim, que produziu essa capacidade de cuidado que na cidade não tem? Né? De onde vem isso? E aí eu percebi que era, em grande medida, a clareza que aquelas pessoas tinham, de que elas precisavam da terra para poder se libertar da vida de exploração das periferias urbanas, principalmente, que estavam, em grande medida, fugidas da cidade. Talvez os pais, os avós tinham ido para a cidade com condições e viram que aquilo era péssimo para elas. E nesse espaço elas conseguiam, né, cuidar das vacas coletivamente, fazer um leite, enfim, cuidar das crianças, tudo mais coletivizado. E isso me marcou profundamente, assim. E vendo uma área que é muito preocupada em estudar o que está fora, o que está distante, era uma contradição, estava olhando para o local, para a terra. Então, a gente tirava um documentário e tal. Mas eu quero dizer que, com essa experiência, né, eu quero dar sequência aqui de uma forma, evocar esse acontecimento. Inclusive, essa prática, eu já aprender a fazer compostagem em uma escala maior, né? Esse era um tiro que estava rolando. Então, eu acho que a figura que eu queria evocar aqui para a gente hoje é que a política precisa ser compostada. Ela está falindo, está morrendo, e ela precisa ser compostada. Senão ela é só para crescer. Pode passar, por favor. Então, a metáfora ecológica que eu queria trazer para vocês é de pensar que, como estamos fechando os olhos, para a gente poder fazer um breve exercício mental. Imaginar que essa política, essas instituições, tudo isso é como uma árvore que cresceu muito numa floresta, que ficou extremamente grande, famosa, e que ela vai ser. Ela está doente, está precisando de cuidados, um monte de coisas desse tipo. E seus galhos estão caindo, suas folhas estão caindo. Tudo isso assim como no chão. Mas essa não é uma qualquer floresta, é uma agrofloresta. E de repente tem alguém que está cuidando daquele território e percebe que aquela árvore está doente. Está fundamentalmente doente. E pior, está fazendo sombra sobre esse lugar. Então, o que essa pessoa faz? Algo muito contra-intuitivo para nós. Ela corta essa árvore. Ela liga no ponto cego
E essa árvore frondosa, gigantesca, que está toda por dentro, começa a ser cortada, começa a ser podada. Esses pedaços vão cair no chão, no tronco, folha, tudo aquilo que está descendo para o chão. E logo, criaturinhas da terra começam a subir, a se aproximar, e vem a minhoca, e vem o inseto, e vem a chuva. E aquilo que está no povo começa a ser incorporado de volta para a terra. Começa a voltar àquela fonte de vida e disponibilizar um monte de nutrientes que estava tomada por essa árvore tão grande. E o que acontece? No meio desse processo, várias sementinhas começam a brotar. A gente abre uma clareira de luz no lugar dessa árvore e as sementes vão germinando, vão crescendo. E hoje tinha uma única árvore pouca, agora tem uma série de plantas diversas, flores, abelhas e seres que no espaço. E a gente é uma das sementinhas. Agora vamos voltando. Chega a animação. Ela reconhece que a morte é necessária para a gente gerar vida. Só que a morte, no caso do sistema florestal, pensado, não específico, ali dentro do sistema que pode estar mais vivo. Pode passar falando. Então, a gente, nos cigados pela compostagem, pela serra, tudo isso. O que é a política? O que significa fazer política? O que pode significar fazer política para nós? Também os surgidos, e todos que trabalham com a saúde. Basicamente, a política ela remete a polis, das cidades-estado que se organizaram ali de diversas formas, mas eventualmente a democracia, a nossa forma de pensar, a organização dessas polis. E o que era essa cidadã da democracia grega? Um homem, Jorge Velho, proprietário de serras. Mas certamente não era criança, não era mulher, não era avô, e muito menos os animais, as plantas e tudo mais que habita. Então, essa imagem clássica de política, ela pressupõe que existe uma forma de pensar uma racionalidade que nos permite discutir questões e, a partir desse arrazoamento, dessas discussões, a gente chega numa decisão melhor. Mas o debate racional, o espaço que aqueles nacionais, os homens, vão decidir sobre o mundo. E eu quero questionar essa forma de pensar a política. Pode passar, por favor. E aí, eu fui citado o pensamento importante para mim, o de Safari aqui, porque ele tem um livro que vai propor que a política, aparentemente, tão guiada por ideias, por defesas de visão de mundo, ela, na verdade, é muito movida por afetos. Os afetos são uma força fundamental da política. E esses afetos, geralmente, eles giram em torno de duas emoções principais, ele vai dizer. O medo, que é o medo de algo aconteça, ou o medo derivante de algo aconteça. E aí é a tentativa de fazer com que isso não se concretize, ou a esperança de um mundo melhor, a esperança que algo aconteça. E ele vai dizer que esses dois afetos, eles não são bons guias no nosso processo de produção da prática política. Porque o medo, ele sempre espera que algo não aconteça. A esperança é o contrário disso. A expectativa de que algo sim aconteça. E nisso a gente fica sempre na expectativa de que algo seja resolvido por mim. De alguma forma, eu vou conseguir alguém, um grupo que defenda meus interesses, do meu medo, ou permita que a esperança seja manifestada. E aí a proposta dele é que, no lugar do medo da esperança, é interessante, essa esperança pode não ser um bom guia, mas ela fala de esperança, vai ser um desamparo. Uma política dos afetos, ela precisa reconhecer que nós somos profundamente desamparados. E partir daqui mais desamparado, e ao invés de procurar quem vai solucionar o problema, quem vai resolver o meu medo, ou quem vai permitir que essa esperança finalmente seja feita.
Mas acho que uma coisa que a psicologia complementa, ou até traz muito bem, é que ao invés de desamparo, simplesmente, a gente pode pensar que a Terra e as comunidades são o nosso pai. Né? Essa visão de que o ser humano é profundamente desamparado naturaliza algo que foi a modernidade que produziu. Né? Nós nos tornamos desamparados, nós somos desenraizados da Terra. Aquilo que dava comida, chuva, dança, alegria, foi sendo substituído de nós. Então, ao invés de uma política que afirma o desamparo, é porque não afirma o amparo que a Terra pode nos trazer. E aí eu queria passar para pensar algumas coisas, né, dessa Terra. Que Terra é essa que a gente está falando? Quando a gente olha para a Terra da forma clássica, da forma água, é essa Terra que, por mais que ela tenha sido um símbolo do movimento ecológico, ela também, de alguma forma, mostra essa capacidade da ciência de olhar para a totalidade, de encapsular em uma noite só tudo isso que é a Terra. Né? E aí tem uma autora muito é um autor possível, que ele vai dizer que essa Terra é a Terra da globalização, que é diferente da Terra do aquecimento global. Tem uma diferença importante, porque a Terra que vive esse processo de expansão colonial vai determinar cada ponto, né? A ciência, ela tem que estar encapsulada numa imagem só. Acho que a Hannah Arendt fala isso, de ser encapsulada na Terra. De alguma forma, isso dá uma noção de controle agora, a gente tem uma perspectiva total. Né? Eu queria convidar os convidados a pensar um olhar mais próximo do corpo da Terra, para olhar para essa fina carvão de alguns quilômetros entre as áreas mais profundas e onde a gente considera que é respirável, onde a vida se estabelece. Essa fina carvão tem toda a vida, toda a existência que a gente começa na Terra. Então, a gente está falando só de um corpo total, de um recorte, que a gente começa a ter a atmosfera, alguns territórios, como que está sendo planejado, começa a dar essa Terra que já não é tão distante. De repente, a gente já está cerca de alguém andando na rua. E essa Terra é a noção de planeta. Né? O planeta, ele veio dos estudos da ciência sobre a vida. Então, enquanto o centro da globalização é o empreendimento humano, o centro do planeta é o empreendimento da vida. E é esse planeta que eu quero que a gente faça a relação. Não com o planeta que a gente tem no Os planetas que estão em milhões de anos produzindo a possibilidade de vida, coisa que a gente mesmo. E aí, eu sei se eu faço isso. A base para pensar isso também é a teoria de Gary. Né? A gente tem que pensar que são os precursores. E é muito interessante porque quando ele pensou na teoria de Gary, ele tinha sido chamado para descobrir se tinha vida em Marte. Fizeram todo um preenchimento para isso. Tinha gente querendo capturar amostras em Marte. Que imaginava que Marte é um deserto, porque teria camelos, e se tinha camelos tinha moscas. Né? E ele achou isso muito bizarro. E ele pensou numa forma mais simples de fazer isso. Ele conversou com uma filósofa, e eles concluíram que a vida é basicamente trocas com vida. É uma coisa que toda vida tem. Metabolismo. Né? Então ela precisa absorver liderado. E que, portanto, onde tem vida, a gente poderia medir pela concentração de gases na atmosfera. Isso seria suficiente para indicar se tinha vida ou não. Ele fez um aparelho, mediu a atmosfera de Marte e chegou à conclusão: Marte é um planeta morto. Porque todas as trocas possíveis já tinham sido feitas, estavam em equilíbrio aqui. E ele faz um exercício experimental. Se um astrônomo ou um cientista marciano olhasse para a atmosfera da Terra, o que ele vai encontrar um desequilíbrio químico profundo. A Terra é profundamente fria. E a Marx, pensa que essa vida ela foi produzida, esse sistema vivo, né, que é como um organismo, foi produzido ao longo de milhares de anos pela própria existência dos seres vivos. Então, ao invés daquela noção da revista tradicional, de que a vida meramente se adapta também, ela foi para o ponto que a ação, principalmente dos micro-organismos, né, que são projetoras, que são a parte do nosso oxigênio,
foi a ação dos micro-organismos que foi a produção das condições de vida para que novos organismos surgissem. E assim sucessivamente. Uma boa adaptação do sistema de produção. E os seres que foram mais capazes de se adaptar às condições para vocês permanecerem. Então, isso já é interessante para a gente. Se a gente quer permanecer nesse planeta, nesse sistema de coevolução, a gente quer aprender a viver junto com ele, não apesar dele. Pode passar. E ele chama para a história lá, de existência do planeta, e a gente tem imagens muito contrastantes. Né? Se por um lado se diz que os seres humanos estão sofrendo o planeta, a gente pode ver a herança viva, né, da Terra preta de Deus, que existe que são camadas e camadas de terra hiperfértil em meio a uma região que, se você tirar as áreas, que não tem muita pressão do solo. Em contraste a isso, a gente tem algo que era uma cultura na Terra. Né? Hoje, 30% do solo está degradado e a tendência é da 2050 a 90% do solo está degradado. Essa foi uma área disso. E aí pensar que, por mais que a gente fale muito de carbono, né, emissão de gases, transporte, etc., isso é importante, também 30% das emissões vem da nossa relação direta com a Terra. E o solo, que é uma disciplina que a gente pode pensar uma entidade feminina, é fundamental nisso. O solo dá a chave para a gente poder se relacionar bem com a Terra e, inclusive, acumular o carbono que foi emitido. Na medida que a gente vai devolvendo esse solo, tudo que foi arrancado dele. O solo é uma metáfora importante para a gente se relacionar com a Terra. Mas vamos para frente. Vamos falar muito rápido, até que eu já tenho pensado nos últimos tempos. Né? Se a política é organizada em torno dos afetos, medo, esperança, quais são os afetos ligados à Terra que nos mobilizam? Ou que nos desmobilizam? Porque a gente tende a pensar os afetos como coisas humanas. Mas a ideia então é que a relação com a Terra sempre está permeada por afetos diversos. E os sistemas políticos e econômicos dependem dos afetos que a gente nutre ou não com a Terra. Eles são afetos disso. E reforçam isso. Né? Então, eles podem envolver tanto o respeito, a reciprocidade, ou medo de exploração, destruição. E quando esse vínculo com a Terra é quebrado, diversos. E que, portanto, o nosso mal-estar contemporâneo ele tem a ver com essa disseminação global, generalizada, de afetos negativos com relação à Terra. Medos, traumas, desamparo, etc. Pode passar. E aí, talvez o afeto que fundamenta esse início com a Terra é aquilo que o Leibniz chama de cosmofobia. Ele vai descrever porque os povos da cidade não se relacionam com a natureza porque tem medo, porque são cosmofóbicos. A cosmofobia é responsável por esse sistema cruel de armazenamento, de desconexão, de expropriação e distração desnecessária. Nós pescamos no rio apenas o necessário, porque confiamos no rio. Não temos medo do rio. Sabemos que o rio vai dar peixe sempre, porque coletamos apenas os frutos necessários. Porque sabemos que vai haver fruto sempre. Quando não for certo, fruto vai ser outro. Então, essa confiança na Terra, confiança na capacidade da Terra de nos amparar, nos alimentar, ser o nosso abrigo, é o que é o remédio para a cosmofobia. Então, esse medo que a gente pode pensar que vem, talvez, de uma tradição que Deus todos os seres, as entidades da Terra, e dizer que Deus está no céu, Deus está lá longe. Isso só essa terra de atividade, essa realidade. E o resultado disso é muito dividido. Essa separação de razão e emoção, natureza e mente, essa falta de uma análise. Floração lá fora, os humanos aqui. E isso produziu, na pensamento moderno, uma divisão entre a história geológica, uma história profunda da Terra, que passaram em bilhões de anos, e uma história que seria muito mais rápida e incapaz de ser forte o suficiente para a Terra. E essa Terra é muito bom para afetar a nossa.
E o que esse mesmo autor de trabalho quer dizer é que com o antropoceno, ou melhor, com a reação de Gaia à existência humana, essas histórias se atravessaram. Ou foi evidente que elas nunca estiveram separadas. E ele produziu uma geo-história. Então, se a gente quer produzir um futuro, é uma história que pega, que se tem que pensar junto com a Terra. Agora, a gente está, de certa forma, preso. Tem um conceito chave para a gente pensar nisso, então, que geralmente no antropoceno é pensado com o efeito que os humanos têm na Terra. Agora, os humanos, a maior força geológica, mais forte que os vulcões, mais forte que tudo. Mas qual que é o efeito que a Terra produz na nossa história? Como que ela nos impactou? Porque uma coisa é você deixar uma marca no planeta de destruição, e outra é esse planeta reagir a isso e fazer, de alguma forma, colocar um limite para a situação de destruição. E aí a noção de inclusão de Gaia eu trago da Alexandria, que é uma filósofa da ciência, de pensar na ciência não colonial, descolonizar as ciências, e ela traz esse conceito no livro Tempo das Catástrofes. Ela vai dizer que quando Gaia reage, ela desfaz aquela noção que a gente tinha de natureza como algo inerte, algo que não tinha agência no mundo, algo que era simplesmente o espaço sobre o qual a gente expandia esse globo, onde o progresso é alcançado. Se essa natureza tem limites, esse progresso não pode se expandir definitivamente. E aí ela vai dizer a inclusão do tipo de transcendência que no lugar instaura no ser das nossas vidas os conhecidos maior, que veio para ficar. E aliás, talvez seja isso mais difícil de conceber. Não existe futuro previsível em que ela nos restituirá a liberdade de ignorar. Não se trata de um momento ruim que vai passar, seguido de uma forma qualquer de happy ending, no sentido óbvio do próprio Jesus. Não seremos mais atualizados, esquecendo. Teremos que responder por nossas ações continuamente a uma entidade implacável que, como tudo que é inclusive, é sua das nossas justificações e segue as duas propostas. Então, de alguma forma, a gente está com essa figura agora pensando sobre isso. Gaia age, Gaia tem interesses. O interesse dela é uma proteção aqui na Terra, porque a vida continua sua aventura de complexificação. E aqui eles ficam, de alguma forma, fazendo risquinhos, em combos, ela vai reagir contra eles. E isso de força de forma, aí eu vou falar dessa crítica. Bagunça no nosso cenário político, porque ele pode ele foi todo imaginado como uma expansão, a gente pode ver esse gráfico que ele fala do local de terra, uma referência importante para mim. É uma expansão saindo do local, que é aquele redondinho do curso, em direção ao global, saindo do atraso, do primitivo, do selvagem, em direção ao civilizado, ao avanço, ao desenvolvimento. E as posições políticas geralmente discordam, basicamente, na modernidade, sobre qual a forma de fazer isso. Será que a gente vai mais de eleitoralistas ou com menos? Será que a gente vai reconhecer os direitos LGBT ou não? Mas a direção do progresso não é questionada. A forma de fazer isso, talvez, mas a direção é questionada. A gente pode dizer que, inclusive, a grande religião do nosso tempo é o progresso. Você pode questionar tudo. Os progressos, menos os progressos. Mas as coisas são adaptadas. E quando Gaia faz a discussão nesse processo, ela quebra essa organização do jogo político. O Arthur fala que na Papo de Paris, quando se somou, a meta era liberar e meio, né? O acordo. Quando se somou as contribuições de todos os países, o cálculo deu 12,7 graus. E nele, isso se eles cumprirem as suas contribuições. Então, subitamente, a comunidade global percebeu que o novo imaginário dessas projetos de desenvolvimento de cada país era muito grande para caber no planeta. E ele é bem real. Tinha uma base realista. Então, todos os projetos políticos que envolviam esse avanço do progresso se mostraram irreais. E
incapazes de serem sustentados no longo prazo. Com isso, né, você tem essa quebra das construções políticas. E alguns falam, então vamos voltar, né, já que não deu certo na frente, vamos voltar para a América, por exemplo. Né? Vamos fazer algo que no passado funcionou, ou vamos nos escastelar aqui, enfim, novas formas de fazer política, que já não partem mais daquele acordo civilizatório de que todos poderíamos considerar juntos. Aquela ideia do desenvolvimento econômico que nos anos 50 ficou tão forte. Né? Se vocês seguirem essa cartilha, todos os países vão prosperar, todo mundo pode ficar rico, né? Essa era a promessa do capital. E agora, de repente, fica claro que não tem planeta para todo mundo viver dessa forma. De repente, a gente vai ter que fazer isso com as pessoas ou eliminá-las, que é o que está acontecendo hoje. Né? Então, pode passar, por favor. Quando isso acontece, a gente tem a criação de novos atradores políticos. O primeiro deles, quer dizer, que é o próprio Trump que criou. Quando ele saiu do Acordo de Paris, ele estava dizendo de alguma forma, olha, o planeta de vocês pode ter limites. Ele pode ter limites, o nosso não. A gente vai continuar fazendo as coisas como qualquer um, porque a gente não reconhece isso como verdade. Então, ele vai dizer que um novo ator foi criado, que é o para fora desse mundo. Talvez a representação máxima disso é o delírio de ir para Marte. Dizendo que a Terra vai ficar inabitável. E Marte é habitável? Muito menos. Então, essa posição, ela, de alguma forma, é atraente para várias forças que já não se sustentam mais no ideal de progresso. Então, alguns vamos seguir em frente, vamos recuar. Estamos nessa direção da negação. O que reúne essas pessoas politicamente? Negar que a Terra reage. A capacidade da Terra reagir tem que ser ignorada e negada. E como que a gente então pensa com a organização política, não tanto o centro desses movimentos? O Paulo Trump indicou um caminho ruim, o oposto. Então, se a gente fizer a direção contrária, de repente a gente encontra um caminho possível, que é a gente reconhecer que a Terra reage. O movimento político parte dessa afirmação de que a Terra reage, que a Terra tem seus interesses, que a gente precisa concordar para poder chegar a um lugar que não é possível. E ele chama isso de terrestre. Né? Então ele fala que, ao invés de humanos, talvez nós poderemos nos tornar terrenos nesse planeta. Né? E esses movimentos em torno do terrestre, eles já existem, mas talvez eles ainda não conseguiram ver que eles estão unidos nesse propósito. Ele fala de criar uma classe ecológica, uma classe que reconhece que os direitos trabalhistas, os direitos diversos que a gente lutou na modernidade, eles só vão ser possíveis de ser conquistados no planeta habitável. E para isso, pode passar por favor. A gente precisa reconhecer essa capacidade de agência do planeta. Né? Agora a gente está vendo que ela reage às agressões, mas a Terra sempre agiu e sempre teve viva, né, de diversas formas. E uma forma possível, né, é como os caras que vivem na beira do rio, que eles chamam de o avô ancestral. Eles criam seus ritos, suas danças, suas iniciações, e esse mesmo avô foi sufocado pelo estouro da barragem Mariana, em 2015, o crime da Vale, que literalmente fez com que o povo que andasse, se escondesse debaixo daquele pouco vergonha que aconteceu, se esconder debaixo da terra. E aí ele vai dizer, quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os sentidos, considerando que isso é um livro exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio, das interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só os que são chamados de indígenas, mas a todos. Se o avô ancestral morre, ou pelo menos ele se esconde, com quem que a gente vai produzir a nossa vida agora? Pode passar, por favor. E aqui a gente tem um exemplo de o que acontece com, por exemplo, o solo, que está na entidade viva, é ignorado. Né? Por causa que o Rio Grande do Sul é o estado que, nos últimos anos, mais desmatou proporcionalmente a sua área. Né? E quando o solo é desmatado, o que ensina, a internet, sabe? A água não entra, se acumula e engole a cidade. Né? Então, tudo que vai volta.
a Terra reage. Pode passar, por favor. E aí, como seria habitar, então, essa região de uma forma que não fosse destrutiva? Isso já aconteceu aqui na região. Os povos do Protogê, que são os atuais Kagan e Chopin, faziam casas subterrâneas aqui na região. Esses sítios arqueológicos, para se proteger do vento, para se proteger do frio. A Terra, a partir de 1 metro de profundidade, tem mais ou menos 22 graus. Então, nesse frio que a gente está aqui, né, seria muito importante. Mas também faziam isso em lugares elevados, porque eles sabiam que os rios têm seus movimentos de expansão e contração. Né? E isso já tem mais de 1.500 anos, esses sítios. Não foi inventado ontem. E nesse processo de plantando locais. E hoje se sabe que muitas das plantas locais têm uma mãozinha, uma energia. Né? Então, para a gente ter uma imagem de como a gente pode habitar os territórios de forma diferente, né? De formas que permanecem, que viveram mais de 1.500 anos. Pode passar. E aí a gente chega então no termo cosmopolítica. Né? Se a gente está querendo pensar numa política que a Terra caiba, que outros mundos caibam, talvez a gente tenha que chamar essa política de uma cosmopolítica, né? Uma política comum. E entra o caso do povo Quechua no Peru, que tem uma relação muito particular com as montanhas, os Ayllus, aliás, os Apos. O Ayllu é o conjunto da comunidade com os Apos. E esse Apo específico é o Alzangate, é uma montanha mais alta do Peru, que tem minérios. Né? E uma mineradora transnacional queria fazer o projeto lá, eles resistiram, e na hora de ter o debate político, criou-se uma divergência estranha. A direita queria a exploração do desenvolvimento econômico. A esquerda queria preservar a montanha e proteger os recursos naturais dessa montanha. E promover um desenvolvimento sustentável ali. Os Quechua, o povo indígena, queria que a montanha ficasse como ela está, porque as algares ficariam furiosos se ele fosse cavado. E a folha dele destruiria não só os indígenas, mas os brancos também. Então, para que eles todos não fossem destruídos, eles tinham que, não poderiam fazer a mineração. E quando essa conversa aparece, a própria esquerda fica muito sem jeito. Ah, que bonitinho, acreditam nisso. Que legal. Mas não, é isso que mobiliza, que faz com que eles tenham uma resistência, que eles estão dispostos a colocar o povo para pensar disso. Não só o determinar uma posição, mas se colocar quem as mulheres típico ali, então, a política é essa política que emerge daquilo que a política tradicional não reconhece como possível, como algo que aconteça, que seja real. E aí, a nossa acadêmica, que fez o trabalho etnográfico, vai dizer: se o mundo letrado não pode saber de algo, ele representa como algo pouco fundamentado na realidade, ou mesmo resistente. Na melhor das hipóteses, considera aquilo que não pode ser conhecido como ficção literária, mito, superstição ou símbolo, e o joga como uma crença, talvez loucura. O mundo letrado tem o poder autoconsentido de definir e representar eventos e atores da história da política. Dois exemplos indispensáveis para a construção da realidade, que o Estado precisa transformar. Então, a emergência cosmopolítica, a emergência dessas formas de pensar a Terra, de alguma maneira, ela constrange, ela bagunça a organização política. E é um pouco isso que eu quero contar para vocês para pensar comigo. E aí, o que então liga as pessoas a esse território de forma que elas estão dispostas a defender unhas e dentes? Né? E a nossa proposta, seja que tenta pensar nesse afeto que mobiliza os coletivos a partir dos territórios, é a geofilia. Essa tendência humana de encontrar formas de negociar com aquele território a sua habitação ali, entendendo que ele tem demandas, que ele tem interesses, que a gente pode ouvir, se a gente tiver essa sensibilidade bastante, que não é só uma fala racional, um argumento de um homem, que pode ser compreendido. Pelo contrário, existem muitas outras formas de expressão, de compreensão, e que ao mesmo tempo a gente também pode pedir para ela, né, que ela vai nos oferecer a palavra comigo, do que precisa. Então, ao invés de pensar desenvolvimento, a gente pode pensar o envolvimento. E o envolvimento que tem produção, que tem empreendimento, mas empreendimento que está submetido à geração de vida.
Aquela universo do grupo é uma frase produtiva que participa dos processos de produção da vida, ao invés de interromper eles. Então, o reconhecimento de que a Terra se tem complexa de entidades com agências quais a democracia está associada. Nos termos do Brooks, que é uma inspiração aqui, nós da epidemiologia, uma deve estabelecer um vínculo transicional com o natural, deve dar e receber, cortesia e respeito. As pessoas barganham com a natureza, pedem desculpas por batida, pedem perdão pelos animais que caçam e matam, tentam reparar as perdas que causaram, oferecem sacrifício e compensação. A sanidade é não somente uma questão de equilíbrio e reciprocidade entre humano e não humano. E aí esse afeto que produz uma capacidade coletiva de aprender com os contextos ecológicos. Né? Se a biofilia é essa tendência innata da gente se interessar pelo vivo, se afeiçoar pelo que é vivo, a geofilia já seria, então, essa capacidade coletiva de tornar isso um modo de vida, um modo de habitar a Terra. Né? Pode passar por isso. Eu vou passar rápido, que o momento estourou, mas a gente pode pensar, então, que no centro da cosmopolítica de Gaia, no centro da política do antropocentro, estão as lutas pela terra e território. Afinal de contas, é do território que nascem os conhecimentos, os saberes que os organizam. É isso que a Rosa também está dizendo ali. Então, o movimento da Exposta, a essa imagem, eles vão defendendo o livro do terra e território, que é dos territórios que surgem as lideranças, dos territórios que surgem os saberes possíveis da gente se organizar hoje. Não de uma intelectualidade desconectada da vida e da experiência. Pode passar. Então, e eles fizeram uma transição agroecológica lá na Bahia, nos 20 anos. Isso aí é uma floresta. Eles também limitaram aquele software da super legal. Para a gente fechar, umas perguntas, pode passar. Como que a gente composta a política moderna? Como que a gente compõe o lugar? Algumas perguntas. Com quais territórios você está vinculado ou gostaria de se vincular? Como você se relaciona com esses territórios? Ou quais seres, povos e entidades você se sente chamado a compor? A gente não vai se relacionar com o planeta inteiro. O planeta é muito grande. Mas tem locais, que essa força, essa inteligência de Gaia está sempre ali emergindo, né? Inclusive dentro da gente. Como é que a gente vai fazer essa ponte? E aí, no último slide, tem outra frase do Ambrose. Gaia está doente. Em seu estado febril, ela sonha, através das mentes dos seus filhos mais sensíveis, com as pessoas simples que antes viviam suavemente seu corpo homem, tomando voo, retribuindo a devota reciprocidade, admirando e temendo os benefícios. Vamos sair do Gaia? Pode passar.